gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Bom, eu tô voltando aqui para falar um pouco mais sobre como tá a situação, né, dessa pandemia aqui na Suíça. Já faz um tempo que eu não gravo nada falando especificamente sobre isso. No momento é meio que impossível, né, se desligar. A gente tenta fazer uma coisa ou outra, se distrair no trabalho e tudo, eu continuo trabalhando de casa. Mas é uma situação que está afetando em todos os setores, em todos os aspectos da vida de todo mundo. Mas, né, nos últimos vídeos que vocês assistiram aí foram vídeos sobre outras coisas, vídeos que eu tinha gravado antes desse pesadelo acontecer. Então achei que talvez pudesse ser um bom momento, né, pra, sei lá, relembrar viagens, pra falar sobre coisa boa, mudar um pouquinho o assunto. Mas hoje eu tô voltando aqui pra, né, cair um pouco mais na realidade e falar sobre um pouco de como, sabe, da próxima fase que vai vir depois disso tudo. Praticamente todos os países do universo estão passando por isso, estão atravessando essa pandemia, alguns mais afetados do que outros, umas medidas em alguns países diferentes das dos outros, mas todo mundo está sentindo, né? E agora aqui na Suíça, né, foi anunciado na semana passada sobre as 3 fases que vão determinar a volta à normalidade, né? Aliás, isso aqui é por causa da tendinite que eu tô de tanto trabalhar no computador. O governo anunciou que na próxima semana, eu não sei exatamente quando esse vídeo vai ao ar, mas na próxima semana de hoje, do dia que eu tô gravando esse vídeo, que vai ser no dia 27 de abril, vai começar a abrir já uma parte do comércio, vai abrir salão de beleza, vai abrir loja de material de construção, loja de jardinagem. Isso tudo na Suíça inteira o governo determinou que vai voltar a funcionar dia 27 de abril. Eles acreditam que a gente já tenha passado do pico, tipo de ontem para hoje aqui na Suíça a gente só teve 109 novos casos, mas no meio da semana, uns 2 dias atrás, a gente estava assim ainda tendo quase 400 casos novos ainda por dia. Então essa mais ou menos é a média que a gente tá aí, entre 200, 300, quase 400 casos ainda por dia. Porém os hospitais não estão mais sobrecarregados. É muito triste falar isso, mas eles determinaram essas medidas baseado na possibilidade de sobrecarregar o sistema de saúde, de lotar os hospitais e tudo. Então, como agora já tá tendo menos gente, né, começou a baixar a curva, tá tendo menos gente nas UTIs, menos gente sendo hospitalizado, então eles determinaram que, ok, agora a gente pode receber mais gente, mas não significa que o risco, né, tá diminuindo, o vírus ainda tá circulando, ainda tem novos casos, então isso aqui me dá ainda assim não só a mim, mas eu acho que a muita gente, essa apreensão de voltar à normalidade, que é uma normalidade que na verdade não existe mais. No dia 11 de maio, o governo determinou que as escolas obrigatórias, que é a escola primária e a escola secundária, volta a funcionar, ou seja, a escola do Ed vai reabrir, deve reabrir dia 11 de maio, se tudo continuar, né, nesse ritmo, continuar diminuindo, se não tiver, sei lá, uma loucura que volte a aumentar os casos de uma hora para outra. No dia 11 de maio vai abrir também o comércio, né, algumas lojas vão voltar a funcionar e tudo. E se tudo continuar dando certo, junho, acho que dia 8 de junho, se não me engano, no início de junho volta o resto das coisas, que é a universidade, volta zoológico, volta museu e tudo. Porém, as grandes aglomerações ainda não tem data para voltar. Seja concertos, eventos, o Oktoberfest em Munique, aqui pertinho, já foi cancelado também esse ano. Então, os grandes eventos, né, que dá aglomeração de muitas pessoas, ainda não tem data para voltar. E ainda não tem data para as fronteiras reabrirem, né? A gente sabe que a Itália, por exemplo, é um dos países mais afetados por essa crise e não tem data ainda para as fronteiras com a Suíça reabrirem assim para turismo e tudo. Acho que a gente não vai conseguir ir para a Itália nem tão cedo. Talvez para a Áustria, que também já está voltando, tentando voltar à normalidade, que foi um dos primeiros países aqui, né, um dos países vizinhos que fecharam tudo e que conseguiram relativamente manter relativamente bem a situação. Então o plano é esse, né, o plano de voltar à normalidade nessas 3 datas, agora no final de abril, no início de maio, né, quase meio de maio, e depois no início de junho. Porém, todos os estabelecimentos têm que desenvolver um Schutzkonzept, que é um plano de proteção, mantendo a segurança e a saúde das pessoas, né? Eu não sei, talvez isso aí inclua o uso de máscara, um número específico de clientes por hora, né? Assim, ao mesmo simultaneamente. Mas o que diz respeito a mim, né? A minha pessoa e como que eu tô, assim, me preparando para o depois, né? O depois da pandemia. Acho que a pandemia não vai acabar ainda nem tão cedo, acho que a gente vai continuar
com essa ideia, com esse conceito, né, essa realidade de distanciamento social ainda por muito tempo. Infelizmente, eu acho que isso vai ser parte da nossa normalidade. Acho que até inventarem uma vacina, até realmente certificarem que existe uma vacina efetiva para todas as idades, para todos os tipos de pessoas, para todas as condições de saúde e tudo, que todo mundo seja vacinado, que essa segurança realmente seja confirmada, a gente não tem segurança nenhuma. Eu acho que a gente não tem segurança nenhuma, o que é um risco enorme para uma segunda onda, né? Para uma segunda onda de vírus, o que seria o pior cenário. A gente passou por todo esse perrengue aqui, a gente tá há 6 semanas em casa, as escolas fechadas, tudo fechado, esse caos aqui que esse vírus trouxe, para depois a gente ir, né, abrindo tudo aos poucos e de repente tudo sair do controle de novo e tem que fechar tudo de novo. Acho que esse seria o pior dos cenários, seria extremamente frustrante, daria ainda mais danos para a economia e para a saúde das pessoas. Eu não sei se a gente ia aguentar. Mas é um risco que a gente corre, então acho que o governo tem uma grande responsabilidade aí de realmente determinar, né, essa abertura em passos dos estabelecimentos, das escolas, do trabalho e tudo, porque eu acho que nada está garantido, né? Eu acho que o nosso psicológico tem um papel definitivo, assim, na nossa situação atual, assim, de como a gente tá conseguindo lidar com isso. Algumas pessoas melhores do que as outras, mas o medo, né, que tudo isso dá na gente, seja o medo de perder emprego, seja o medo de ficar realmente doente, ou o medo de, se eu ficar doente, como é que vai ser? Se alguém que eu conheço ficar doente, como é que vai ser? E tudo isso influencia, né, no nosso dia a dia, como a gente tá levando a vida. Depois que tudo isso for normalizando, como é que vai ser pra gente sair de casa? Eu acho que a gente vai ter ainda um certo tempo, assim, um bom tempo ainda de medo, sabe, assim, de tensão ao sair de casa. Tipo, você vai pensar, ah, ok, tá tudo aberto agora, posso sair tranquila, chegou o fim de semana, o que é que eu vou fazer? Vou pensar o que é que eu vou fazer, vou estudar e alguns lugares pra ir tem algumas opções. Eu acho que eu vou ficar tão sem saber pra onde ir, tentando imaginar onde pode ter menos gente e tudo, que a gente vai terminar não saindo pra lugar nenhum. Aqui na Suíça não teve, né, o Ausgangssperre, que é assim, a proibição de sair de casa não tá proibida, embora seja altamente recomendado. Então, se você não tem nada essencial pra fazer na rua, você não saia de casa. A gente mesmo só tem saído assim pra ir jogar o lixo na rua, a gente dá uma volta aqui no quarteirão, a gente vai às compras. Mas assim, a gente não tem saído pra nada, a gente não tem ido pegar o transporte, eu não tenho carro, então a gente não sai assim pra muito longe. Faz mais de um mês que a gente só anda aqui no nosso bairro, sabe, assim, nas nossas redondezas. E acho que essa é a única garantia que eu tenho de que eu vou ficar bem, né, que eu não tô me arriscando muito, assim, não tô entrando em transporte público. Depois, quando o transporte público voltar a funcionar normalmente, como é que vai ser? Sabe, eu vou entrar no transporte público, vou ficar limpando a mão toda hora quando eu pegar lá no botão para apertar, para abrir a porta. Ou lá no trabalho também, agora eu tô trabalhando de home office, mas, né, uma hora a gente vai ter que voltar lá a trabalhar lá no trabalho. Lá no trabalho tem história de task sharing, sabe, que é o compartilhamento de mesa. Porque nem todo mundo trabalha todos os dias um tempo inteiro. Então tem um que tem a quarta-feira livre, o outro tem a sexta-feira livre. Então naqueles dias que aquela pessoa não tá, nos dias que eu não tô, por exemplo, alguém senta na minha mesa, alguém usa o meu mouse, alguém usa o teclado lá. Quando eu chego, eu coloco o meu computador, ligo lá, uso tudo, depois quando eu termino, vou embora, levo o meu computador e fica lá o monitor, o mouse e tudo, e não tem ninguém limpando todo o tempo. Eu acho que isso vai ser preciso, né? Essa preocupação a mais com a higiene diária, constante. Eu acho que isso vai ser preciso. Ainda não sei, ainda não falaram lá no trabalho como é que vai ser esse conceito, né, esse plano de proteção da gente, mas eu acho que vai ter muito a ver também com esse compartilhamento de lugar, com esse desk sharing, com a higiene também dos equipamentos que a gente usa, com a proximidade, né, dos lugares, das mesas. Alguns lugares, em algumas reuniões, muita gente, fica muita gente numa sala, assim, relativamente pequena para tanta gente, fica gente em pé. Então isso, né, é uma aglomeração. Quando tem 30 pessoas numa reunião, algumas pessoas têm que ficar em pé. Eu acho que isso talvez não vai ser mais possível por algum tempo. E a economia, né, como um todo, eu acho que a gente ainda não conseguiu ter ideia do efeito dominó que esse vírus, né, que essa crise tá dando, ou que vai dar ainda. Eu acho que alguns países vão sentir mais do que os outros. Alguns países, né, os governos determinaram aí ajuda. Aqui no canal também tem vídeo falando como que o governo suíço ajudou, está ajudando a população. E eu sei que outros países também ajudaram aí.
mas esses países talvez sintam menos do que outros países, embora sim vai ter estabelecimento fechando por causa da crise, mesmo com a ajuda do governo. Eu acho que isso ainda vai ter muito pano para manga, assim, ainda vai ter assim efeitos daqui a um ano, a gente ainda vai estar falando sobre isso, relembrando sobre isso, sobre os efeitos dessa crise. Eu acho que outra área também que deve sofrer alteração é no sistema de saúde. Né, de alguns países, eles devem talvez investir mais em algumas áreas, ter certeza de que há possibilidade de criar mais leitos de UTI quando for preciso. Aqui na Suíça eu acho que foi um dos poucos países que não precisou criar assim hospital a mais, sabe? Assim, colocar num ginásio ou numa coisa como tem aí nos outros países. No Brasil também tem, já vi. Mas na Espanha também, o centro de convenções, eu vi também que botaram, né, camas para receber doentes e tudo. Aqui na Suíça foi um dos poucos países que não precisou fazer isso. Eles conseguiram colocar mais leitos, né? No próprio hospital tinha espaço suficiente, tinha equipamento suficiente, então fizeram tudo nos hospitais, não precisou ser um novo lugar para isso. Até em distribuição de equipamento, né? Teve grande problema de máscaras aí, de equipamentos respiratórios e tudo que foi preciso aí para conseguir manter, evitar o colapso, né, de alguns hospitais no sistema de saúde de alguns países. Eu acho que isso deve ser parte próxima de uma realidade assim do sistema de saúde, ou dos hospitais, ou dos ministérios, sabe, da saúde, exigir do seu governo mais dinheiro, mais dedicação, mais estudo, mais pesquisa, mais atenção à ciência. E novas leis assim também, sabe? Eu acho que novas leis, acho que vai ter o antes e o depois, como teve no 11 de setembro, que foi um episódio e mudou, assim, a gente lembra do antes das viagens, antes e depois do 11 de setembro, por exemplo. Na cabine do piloto, por exemplo, no avião, sempre tem um olho mágico. Antes não tinha esse olho mágico. E depois que um piloto louco aí, alemão, também saiu com um avião e derrubou aí o avião de propósito quando ele estava sozinho na cabine, depois desse episódio, não é mais permitido ficar só uma pessoa na cabine do piloto. Tem o piloto e o copiloto. Se um deles precisa ir no banheiro, por exemplo, tem que chamar um comissário de bordo para ficar lá com o outro enquanto um tá no banheiro. Não pode ficar um sozinho mais. Isso assim é uma lei agora, é a norma, é a regra, é o novo normal depois do episódio. Então a gente vai aprendendo, né, com as tragédias, com as catástrofes, com as coisas que vão ensinando a nos trazer novas normalidades. O novo normal agora é esse, a nova regra é essa, porque pode, sabe, são cenários que a gente não conhecia até então, sabe? Essa história do distanciamento social, sabe, lavar a mão o tempo inteiro, os riscos que a gente já correu de estar em aglomerações, sabe, ninguém nunca nem pensava sobre isso. Eu acho que isso vai ser o nosso novo normal, sabe, quais são as regras que vão ter depois disso, para realmente poder se fazer aglomeração, para poder se realizar, sei lá, um show, um evento, um concerto grande, uma coisa, porque essas coisas não vão poder deixar de acontecer, né? Vão demorar mais, talvez, a voltar a acontecer, a ser normal de novo, mas talvez com algumas regras aí. E não só aglomeração, eu acho que em todo lugar, assim, em todos os setores, eu acho que vai ter novas leis e novas regras que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não é nem capaz ainda, assim, de prever tão bem, tão exato, tão preciso, tão exato. Mas eu acho que vai ter coisa aí que vai vir e vai fazer parte da nossa normalidade, que a gente vai pensar, nossa, e antes não era assim, né? Antes da crise, antes da pandemia, antes do coronavírus, não era assim e agora é o novo normal. A gente tá vivendo o durante, né? Tem o antes, o durante e o depois. A gente tá vivendo o durante, que é longo, é duro, é difícil, né? Só a gente sabe, essas 6 semanas aqui, Ave Maria, de como tá sendo difícil. Embora seja a parte mais fácil, né, de tudo, a gente tem o privilégio de ficar em casa, a gente está conseguindo se manter com saúde, que é o mais importante, sabe? O pior é alguém ficar doente e precisar realmente ir para o hospital, depender do sistema de saúde numa hora dessa, que tá tudo tão sensível. Isso seria realmente pior. Então agora que a gente tá no durante, a gente tem que, sabe, segurar firme, passar por isso, pra gente poder chegar no depois ainda, sabe, com força, com esperança, com fé de que a gente vai conseguir atravessar mais essa e ficar bem. E as viagens, nossa, não sei nem o que dizer. Eu acho que não sei nem quando é que vai ser possível de novo viajar tranquilamente. Tem uma previsão de que o verão aqui esse ano, o verão de 2020, no verão é o meio do ano aqui na Suíça, que tem as férias de verão da escola e tudo. Só vai ser possível aqui na Suíça mesmo, talvez no máximo ir na Áustria ou em alguns países aqui, talvez mais pra cima, pra Itália ainda não, mas viajar assim normalmente, tranquilamente, eu acho que ainda vai demorar um pouco. E viagem intercontinental então nem se fala, né? Porque os outros países ainda estão em outras fases. A gente aqui já tá passando do pico,
Mas eu acho que no Brasil, por exemplo, ainda não chegou no pico, né? Ainda não tá passando do pico. Então não tem como eu planejar uma viagem pro Brasil em setembro, se em setembro talvez ainda não esteja nada estabilizado, as fronteiras do Brasil ainda estejam fechadas, entendeu? Não tem como. No mundo todo, todos os países estão passando sobre isso, mas são medidas diferentes, né? Então se as fronteiras da Suíça abrirem, ótimo, mas eu tenho que saber como é que tá as fronteiras dos outros países. Então acho que isso aí, as viagens estão bem impactadas, ainda vai demorar pra gente viajar de novo. Então é isso, minha gente, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muita esperança, muita força pro que tá por vir, porque eu acho que não tá fácil pra ninguém. Eu acho que tá longe de ficar fácil de novo pra alguém. Ninguém tava esperando, aconteceu tudo muito rápido. Mas ainda bem que a gente tem a internet também para comunicação com a nossa família, com os nossos amigos, para saber o que é que está acontecendo no resto do mundo, né? A gente tem acesso à informação muito rápido graças à tecnologia. Ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã, então só resta a gente ter muita fé, muita força e esperança que tudo vai ficar bem. Porque se Deus quiser, um dia tudo vai voltar à nova normalidade, mas vai tudo ficar tranquilo de novo. Muito obrigada por assistirem mais esse vídeo, espero que vocês estejam bem, com saúde, fiquem em casa quem puder, tá certo? Então é isso, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!